Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos fazer um simulado sobre Henri Vallon, questões atualizadas 2023, fechando o ciclo do nosso trio de base Piaget, Vygotsky e Vallon. Nós já temos os materiais destes dois autores aqui no canal. Aproveite para que você possa aí realmente se preparar com material atualizado. Ao todo serão 30 questões de Piaget, Vygotsky e Vallon. Agora nós vamos fazer de Vallon para fecharmos este ciclo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, acione o sininho para que você receba materiais gratuitamente. E aqui abaixo está o link para que você possa baixar esse material gratuitamente. Deixe o seu like também, o seu like é importante para a democratização do conhecimento. Vamos então para a nossa aula. Temos aí simulado atualizado Vallon 2023. Estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: Henri Vallon, médico francês, desenvolveu vários estudos na área da neurologia. Vallon menciona que o desenvolvimento se dá de forma descontínua, sendo marcado por rupturas e retrocessos. A cada estágio de desenvolvimento infantil, há uma reformulação e não simplesmente uma adição ou uma reorganização dos estágios anteriores. Para Vallon, o estágio em que ocorre aproximadamente dos 3 aos 6 anos a construção da consciência em si por meio das interações sociais, dirigindo o interesse da criança para pessoas, predominando assim as relações afetivas, é denominado. Ele vai ter aí os seguintes estágios: impulsivo, emocional, que vai aí mais ou menos de 0 a 1 ano de idade. Ele terá o sensório, motor e projetivo, que vai aí mais ou menos de 1 ano de idade até 3 anos. Você vai ter também o personalismo, que vai de 3 a 6 anos. Você terá o categorial. O categorial vai de 6 a 12 anos. E você vai ter a puberdade e a adolescência, que vai aí dos 11 até os 12 anos em diante, ok? Gente, só pela idade aqui, ó, eu já sei que ele vai ser o personalismo, ok? O personalismo. As características apontadas aqui no enunciado são as características do personalismo e a idade ajudou bastante, ok? Então vem comigo, vamos gabaritar. Gabarito, portanto, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item a seguir. Henri Vallon afirma que a emoção está ligada ao mesmo tempo ao comportamento tônico, às transformações de atitudes e às relações musculares. Questão maravilhosa, uma questão que vem trazendo a perspectiva da emoção, que está ligada com todo o corpo, ok? Então ele vai estar ligado aí ao comportamento tônico, como por exemplo, quando você está feliz, você dá saltos de alegria, você gargalha. Quando você, por exemplo, também transforma as suas atitudes, quando você vai abrir um presente, quando você está muito feliz, você fica sorridente, né, quer abrir rápido. Essa é a transformação de atitudes. E as reações musculares, quando, por exemplo, você toma um susto, você enrijece o músculo ou você pode aí também tremer. Então o que ele quer dizer é o seguinte: as emoções vão estar conectadas, vão estar ligadas às questões do comportamento tônico, transformações de atitudes e reações musculares. Ele vai falar realmente que as emoções estão interligadas com esses 3 aspectos. Pode colocar aí, certo, gente? Gabarito certíssimo. Próxima questão vem dizendo o seguinte: a teoria psicogenética, na perspectiva valloniana, como uma das principais teorias sobre o desenvolvimento e aprendizagem, sustenta que o desenvolvimento é um processo contínuo e dinâmico, centrado na ideia da existência
de 4 grandes núcleos funcionais determinantes. Gente, será sempre a afetividade, você vai ter o conhecimento, você terá o ato motor e você terá a pessoa, tá certo? São esses 4 grandes núcleos que ele vai chamar de núcleos funcionais determinantes, ok? Pode marcar aí, pessoal, gabarito, letra C de casa. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte: 4. Segundo Vallon, o desenvolvimento não é homogêneo e divide-se em etapas que, mesmo sendo subsequentes, podem apresentar oposição. A partir dessa perspectiva, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Para a psicogenética valoniana, os fatores, vamos lá, vem comigo, biológicos são responsáveis pela sequência e pela regularidade dos estágios. Mas a duração de cada um será determinado por fatores sociais, ok? Então, ele vai sempre entender que os fatores biológicos vão aí ser interferidos por questões, por fatores sociais. Pode colocar na tela. Nós temos então aí o gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item a seguir. Para Vallon, há relação de interdependência entre o brincar e as etapas do desenvolvimento da criança. Ele vai sempre dizer, junto com Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, esses 3 autores vão falar aí que a brincadeira tem um aspecto muito importante no desenvolvimento da criança, ok? Ele vai dizer que a ludicidade e você vai ter a questão da afetividade, a questão da brincadeira como pontos muito importantes para o desenvolvimento da criança. Pode marcar então aí, gabarito, letra, gabarito certo, na verdade, né, gente? Gabarito certo. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item que se segue. O processo de desenvolvimento para Henri Vallon é regulado por determinados princípios de aprendizagem. Para ele, a imitação é definida pelo desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor. E aí ele vai dizer o seguinte, pessoal: a imitação na perspectiva da brincadeira, ele vai conectar a imitação com a brincadeira e ele vai falar que define, vai desenvolver aí, vai ajudar no desenvolvimento tanto afetivo, cognitivo e motor, no desenvolvimento integral do sujeito. Pode marcar também como certo, gente. Questão correta. Próxima questão diz o seguinte: para Henri Vallon, quando o bebê expressa uma insatisfação por meio do choro, que de início é sua única maneira de se relacionar, fica demonstrada a força da emotividade humana, promotora do desenvolvimento cognitivo da criança. Essa é a questão que ele traz pra gente, o gabarito. Ele vai dizer que a questão da emoção, a questão da afetividade humana é promotora do desenvolvimento cognitivo infantil. Então pode marcar aí, gabarito, letra A, questão muito legal aí com Henri Vallon. Próxima questão, vamos lá então. Na perspectiva valloniana, a dimensão temporal do desenvolvimento está distribuída em estágios que expressam características da espécie e cujo conteúdo é determinado histórico e culturalmente. De acordo com Vallon, do ponto de vista afetivo, o desenvolvimento do bebê ao adulto de sua espécie pode ser distribuído da seguinte forma: sensório motor e projetivo, ok? Pré-operatório é Piaget. Vamos para o próximo.
impulsivo emocional, correto. Sensório motor e projetivo, correto. Personalismo, correto. Categorial, ok. Puberdade e adolescência, ok. Nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: a teoria de Vallon apresenta a emoção, a afetividade como um importante elemento no processo de desenvolvimento humano. Segundo o autor, a emoção é exclusivamente parte da construção social da afetividade. Pessoal, não só a questão da emoção, você tem as questões motoras, as questões cognitivas, também que estão inseridas na construção social da afetividade. Item errado. Vem comigo. Próximo. Vamos colocar na tela aí. Próxima questão. A afetividade emocional não interfere no processo de ensino e aprendizagem? Muito pelo contrário. Ele vem dizendo que a questão emocional, sim, interfere no processo de ensino e aprendizagem. Pode colocar na tela. Item errado. A emoção faz parte da atividade humana. Ok. Por isso, ela precisa ser ensinada na escola na forma de uma educação emocional. Na verdade, pessoal, Vallon não vem discriminando, assim, tirando do desenvolvimento integral ou desenvolvimento da atividade humana apenas a educação emocional. Ele diz que deve estar inserida em todo o contexto das atividades, deve estar ali envolvendo todas as atividades motoras, atividades cognitivas, atividades do dia a dia do sujeito, tá certo? Não algo separado. Item errado. Pode colocar na tela. Letra D. A atividade emocional é, ao mesmo tempo, social e biológica, perfeito, podendo ser desenvolvida por uma mediação cultural. Esse sim é o nosso gabarito, é assim que pensa Vallon. Letra D. Próxima questão vai dizer o seguinte: em sua teoria do desenvolvimento infantil, Henri Vallon integra a afetividade e a inteligência, as duas juntas. Assim, no primeiro estágio de desenvolvimento, nomeado pelo pesquisador como impulsivo emocional, o impulsivo emocional, aquele de 0 a 1 ano de idade, a criança ganha autoconsciência. Aqui você já pode riscar que está errado, tá certo? Ainda não faz parte dessa fase do desenvolvimento, nesse estágio do desenvolvimento, a questão da autoconsciência, de acordo com o autor. Então, item errado. Letra B, coloca na tela para mim. Estabelece por meio da afetividade suas primeiras relações sociais, perfeito, e com o ambiente. Eu vou marcar aqui, vamos para o próximo, para a gente poder realmente saber se está certo ou errado. Apresenta movimentos motores caóticos, até aqui ok, incapazes de expressar o pensamento e o afeto. Aqui está errado, porque apesar de apresentar movimentos motores caóticos, ele sim é capaz de expressar o pensamento e o afeto. O choro, por exemplo, vai fazer aí realmente com que ele consiga se expressar, expressar seu pensamento e a sua afetividade. Item errado, vamos para a letra D. Projeta seu pensamento formal em atos motores. Aqui está errado, porque de 0 a 1 ano de idade, de acordo com o autor, ele não é ainda capaz de projetar seu pensamento formal em atos motores, ok? Então, portanto, nosso gabarito, letra B de bola. Perfeito, pessoal? Aí nós temos 10 itens desse autor que realmente é muito importante você refazer, buscar na teoria. Eu tenho aqui no nosso canal uma aula que vem falando só sobre os estágios do desenvolvimento de acordo com o Vallon. Então você vai ter aí a oportunidade de estudar. Volte aqui e refaça as questões para você chegar bem na sua prova. Nós temos aí o gabarito, coloca na tela, nosso gabarito aí para que você faça o print, pode voltar aqui em mim. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui nessa aula.
faça as questões quantas vezes você quiser. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.